Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao programa Força do Espiritismo Especial de 25 anos do Espiritismo.net. Estamos aqui com nosso amigo André Siqueira, que hoje vai falar para nós o tema do programa, o porquê desse título do programa, de onde surgiu essa ideia, que é a força do Espiritismo. Tudo bem, André? Tudo bom, Tiago? Saudação para você que está nos acompanhando pelos canais da internet. É muito bom estarmos de volta a mais essa edição, agora especial de A Força do Espiritismo, né, Tiago? Exatamente, exatamente. André, meu amigo, a palavra é sua pelos próximos 30, 40 minutos. Fique à vontade. Depois que você terminar, retornamos para batermos um papo. Pode ser? Com certeza, querido amigo. O Homo sapiens sapiens, como ficou conhecido a espécie da humanidade, ele se destacou dos demais animais da natureza à medida em que começou a desenvolver uma forma de pensar sobre as coisas. À medida em que ele começava a observar o comportamento das coisas, ia desenvolvendo uma habilidade muito especial de representá-las. E foi através do desenvolvimento da linguagem, primeiro através de pequenos signos e depois sofisticando-a com o desenvolvimento de representações exaustivas, dos desenhos pictóricos à literatura sofisticada, pela linguagem. O homem desenvolveu a capacidade de apropriar-se da natureza e de compreender a forma como ela estava funcionando, identificando que haviam regras pelas quais a natureza se comportava, ele as capturava na forma de mitos, na expressão de que era possível explicar o conjunto das coisas através de um processo de aproximação das suas capacidades de perceber com a sua extraordinária capacidade de contar histórias. Para sermos justos, não foram propriamente os homens que iniciaram esse processo. Ao que tudo indica nos estudos antropológicos, as primeiras observações e as primeiras reflexões a respeito da natureza e do seu modo de comportamento vieram das mulheres. Vieram da possibilidade de, aguardando os companheiros que voltavam das caçadas, das colheitas, tendo encarregado-se do cuidado dos mais velhos e dos mais novos. A figura feminina começava a perceber com atenção os fluxos de comportamento e passava a entender a relação entre o processo da colheita, os ciclos de vida dos animais, o comportamento das plantas, o ciclo de aparecimento dos frutos e, a partir da observação da realidade, começava a desenvolver-se a sabedoria feminina, correlacionando os espaços da natureza com o atendimento das necessidades. E ali inicia-se o desenvolvimento da cultura. Não parece estranho o motivo pelo qual as primeiras sociedades se estruturavam dentro de um modelo matriarcal e, ao passo em que se desenvolviam os conhecimentos
A sofisticação foi possibilitando que a humanidade como um todo saísse de um comportamento nômade, em que era preciso migrar de um lado para outro atrás de caça e de comida, e a cultivar a terra, a domesticar os animais, estabelecer-se as pequenas comunidades aonde as greys primitivas formavam relacionamento e ampliavam os espaços da cultura. Em diferentes estruturas humanas, começa a surgir, com o desenvolvimento e amplificação da linguagem, a pergunta central: do que é feito o universo? O que é ele? Como ele se comporta? Contrastando com as primeiras explicações dos mitos, que pretendiam representar o vasto conhecimento acumulado, contando histórias e associando narrativas que prestavam-se a chamar a atenção dos ouvintes e, ao mesmo tempo, embutir os valores da comunidade. Os mitos se aglutinavam como histórias redentoras, cujo propósito era trazer os valores da comunidade e, ao mesmo tempo, explicar o porquê do mundo e o ser das coisas. Mas à medida em que a humanidade amadurecia, vencia os estágios iniciais, estabelecia-se uma busca por uma certa coerência entre o que era observado e o que era narrado. Passou-se a juntar os núcleos do conhecimento humano e a tentar dar a todos eles uma coerência narrativa, uma estrutura que pudesse justificar o motivo das crenças. E é nesse cenário que surge a filosofia. Ela surge como uma tentativa de capturar as coisas através da linguagem, de explicar e de possibilitar que, pelas vias da investigação, pudéssemos ter pistas sobre o funcionamento da natureza. Vamos ter, desde os primeiros filósofos, que não foram apenas os gregos, mas que na nossa tradição chegaram até nós por conta da preservação de escritos, mas a filosofia espalhada pelo mundo, na Grécia, mas também no Egito, em Israel, mas igualmente na Índia, na China, como nos países africanos. A filosofia faz parte da reflexão humana que, pretendendo resolver problemas do dia a dia, estabelece novas referências para explicar o que está acontecendo com as coisas. Os primeiros filósofos se encarregaram de explicar a natureza como eram os mitos primitivos. Referiam-se à essência das coisas, tentando entender a origem e a natureza dos comportamentos da natureza. Por que motivo as coisas que são pesadas caem? Por que motivo o fogo, quando aceso, brilha? Por que motivo o fogo tem um comportamento de subir, enquanto a água tende a descer? Por que os ventos se movem geralmente nas laterais? E por que, com tanto vigor, aquilo que é feito de terra tende a ficar embaixo? As perguntas sobre do que são feitas as coisas do universo
iniciaram por convidar os seres humanos a um esforço de explicação que permitisse agir sobre a natureza, mas também identificar-se com ela. A pergunta sobre o que são as coisas deu origem à reflexão da chamada filosofia do amor ao conhecimento, à sabedoria nos seus primórdios. Filha direta dos chamados movimentos religiosos que buscavam no sagrado a causa e a explicação. A filosofia, aos poucos, se separa do pensamento religioso para caracterizar-se como uma busca de explicações, mais do que como uma justificativa de meras crenças, e passou-se a distinguir o que eram as opiniões, as crenças daquilo que podiam responder pelos fatos, pelas coisas em si. Os gregos costumavam distinguir a questão do conhecimento, ao qual chamavam episteme, o conhecimento, aquele que reflete a realidade das coisas, e a doxa, a crença, aquilo que representava a opinião do indivíduo de como as coisas deveriam ser. E colocando em oposição a natureza daquilo que são os conhecimentos verdadeiros, daquelas que são as opiniões falsas, eles procuravam transformar a doxa, a crença, em algo que fugia de ser uma opinião falsa e pretendia adaptar-se como uma opinião verdadeira. Surge então a especificação de que o conhecimento é uma crença verdadeira, justificada. Crença porque o indivíduo que acredita precisa ser o possuidor do conhecimento, aquele que o desenvolveu, aquele que o abraçou e, portanto, precisa estar adotado como a opinião que nós temos a respeito de uma determinada coisa, a crença. Precisa ser verdadeira, porque se a nossa crença não for verdadeira, ela não corresponde à realidade das coisas. Mas precisa ser justificada, e essa é a novidade que o esforço filosófico irá trazer. É necessário que o homem saiba dizer por quê, baseado em quê, justificado pelo que ele adota esta ou aquela crença. E é a partir desse modelo que a filosofia começa a se desenvolver em diferentes campos e alcançará diferentes níveis de entendimento em todo o cenário da cultura humana. Nascerá nos primórdios das reflexões em que o homem olhava a natureza e alcançará a sofisticação dos instrumentos reflexivos que a linguagem possibilita diferenciar o pensamento das coisas e criticar a estrutura das construções, ao mesmo tempo em que procura correlações do pensamento com a realidade. O esforço da filosofia em transformar a cultura humana, estabelecida através dos diferentes filósofos que, perambulando pelo mundo, pretendiam transformar a vida dos indivíduos pelas vias do conhecimento, mas que encontravam igualmente nas atitudes que mudavam os rumos da história com base na ideia que é capaz
de transformar o mundo. A filosofia abriu espaço para o desenvolvimento da ciência, sua filha dileta, procurando a comprovação nos experimentos e transformando o que antes era puro entendimento da realidade em tecnologia aplicada para o domínio da natureza e das coisas. Pela filosofia, explicamos com os sistemas diferentes como as coisas são e como elas se comportam. E ao longo de toda uma trajetória humana de amadurecimento do pensar, de desenvolvimento, de investigação, de experiência e de intelectualidade, chegamos ao século XIX, prontos para explorar o país do invisível. Dos antigos egípcios que falavam do véu de Ísis, que dividia o mundo espiritual e o mundo material, preparando os indivíduos para a jornada do além-túmulo, com os diferentes esforços de preparação para a realidade imortal, passando pelos conceitos inspiradores de Dante Alighieri, que na sua famosa Divina Comédia pretendeu estabelecer uma geografia do mundo espiritual, introduzindo a noção de que há consequências para as atitudes humanas no que acontece no além-túmulo. John Milton, cego devido a uma situação de saúde, verificou a possibilidade de vislumbrar o mundo luminoso da espiritualidade e entregava a sua filha e a sua esposa a obra magistral do Paraíso Perdido, abrindo noções extraordinárias acerca da realidade espiritual. Immanuel Kant, o sábio europeu que distinguiu-se em seu tempo pelo amplo volume de conhecimento, escreveria notas revelativas sobre a existência de coisas no mundo espiritual, sendo rebatido pelo jovem Immanuel Kant, que, entendendo à luz da racionalidade estrita que distinguia na tradição de René Descartes as coisas que tinham extensão materiais, das coisas inteligentes, espíritos, distinguia a impossibilidade de, por naturezas diferentes, o espírito era a razão pura, ao passo que a matéria era a substância concreta e que, portanto, não poderiam se tocar, como pretendia Immanuel Kant, reinaugurando uma visão diferenciada do chamado racionalismo europeu. Mas no final do século XIX, quando o homem já estava de posse dos instrumentos da aferição da ciência, já tinha desenvolvido a tecnologia, ampliava as suas noções filosóficas sofisticadas e se preparava para o século XX, em que o conflito das ideias prepararia um novo passo do amadurecimento humano para a descoberta de uma necessidade de transformação ética, de uma mudança de comportamento global, porque atendendo aos ditames da comunicação e da integração tecnológica, a convivência com a tecnologia, com o conhecimento, faria
que a humanidade pensasse sobre a necessidade de uma mudança de postura diante da vida. O século XIX encerrou-se com uma revelação do mundo espiritual, agora calcada sobre a explicação e trazendo a realidade do espírito para o universo das investigações da ciência, nas materializações luminosas realizadas sob o cuidado e o escrutínio de Alexander Arsakov, de William Crookes, preocupados na investigação dos fatos e comprovando a realidade da expressão espiritual, abriam o espaço para o desenvolvimento de uma filosofia diferente. E é aí, durante a investigação dos fenômenos da comunicação espiritual, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, fará o esforço monumental de convergir as ideias dos espíritos, utilizando-se de mais de 1000 médiuns espalhados em todo o mundo, compilando informações que lhe chegavam de diferentes grupos, pôde perceber que havia uma unidade de expressão nas ideias que os espíritos, em diferentes localidades, por diferentes pessoas, manifestavam a existência de ideias fundamentais. Parecíamos ouvir o cântico de Dante Alighieri quando, no externar de suas visões sobre a realidade espiritual, no livro do Inferno, ele dizia: ó vós que tendes são o intelecto, mirai na doutrina que se esconde por trás desses estranhos versos. E esta doutrina, apresentada por Alighieri, era uma doutrina moral, e a doutrina apresentada pelos espíritos era uma filosofia à luz da imortalidade. Uma filosofia que pretendia devolver o conceito de Deus à sua natureza fundamental. Que pretendia explorar a relação do espírito e da matéria não como elementos antagônicos, mas como elementos gerais cuja interação explicaria o funcionamento do universo inteiro, para apresentar a epopeia do ser inteligente a transitar ao longo dos diferentes reinos, desenvolvendo a inteligência, apropriando-se dos conhecimentos da lei natural para integrar-se a ela à luz de uma ética que funciona para o mundo inteligente, à semelhança dos princípios físicos que se aplicavam ao comportamento da matéria. O fisicalismo que deu origem a um entendimento das causas que moviam o universo derivava à luz da filosofia espírita em um espiritualismo diferenciado sob as bases de uma regência de leis, de princípios, de códigos inteligíveis que poderiam ser percebidos a partir do estudo, da investigação, do controle. Se antes o universo do espírito
estava restrito ao campo do maravilhoso e do sobrenatural. Esta nova filosofia que o Espiritismo apresentava devolvia o espírito ao mundo da natureza. Deixava de ser regido por leis que violavam princípios universais e passava a expressar-se por elementos de compreensão cuja investigação tornava-se objeto de estudo de uma ciência própria, a ciência da mediunidade. A filosofia que os espíritos apresentavam seria o conjunto de elementos necessários para a extraordinária mudança em direção ao amadurecimento ético da humanidade, fazendo com que tivéssemos noções diferenciadas para nos prepararmos para o mundo da presença dos seres inteligentes de maneira tão patente que tornou-se visível a invenção das máquinas inteligentes, da expressão da inteligência artificial e a diferenciação daquilo que era concreto poderia ser agora entendida sob a regência do que era mais abstrato. Hardware e software, matéria e espírito, substância e inteligência fundiam-se para a promoção do processo de progresso. E por isso mesmo, quando o movimento espírita brasileiro, aproximando-se da sua transformação exigida a partir do instante em que a pandemia do Covid-19 tomou conta da humanidade, exigindo uma reação das autoridades sanitárias para o isolamento social de uma hora para outra. As câmeras, as telas, os computadores, as nuvens eletrônicas, os sinais extraordinários que a tecnologia nos ofertou para nos transferir para o mundo da virtualidade, começou a ser o espaço restante para o desenvolvimento das atividades do movimento espírita e começaram a surgir os grupos de estudo se intensificando quando surgiu a ideia da equipe do Espiritismo.net de aproveitar o momento e em conjunto com a FEB TV, a TV da Federação Espírita Brasileira, lançarem um novo apelo para um momento dedicado à reflexão sobre a filosofia espírita. Os 75 anos do filósofo espírita Leon Denis desenvolveram uma campanha Letras que Apontam Estrelas, fazendo referência ao uso daquela mesma linguagem que fez nascer a filosofia e que nas letras de Leon Denis apontava para o universo como o templo da grandiosidade de Deus, a qual o homem se submete pelo entendimento de suas leis. Teve início, então, a força do Espiritismo como um programa que pretendia debruçar-se sobre os temas do dia a dia, à luz da filosofia espírita, consoante a recomendação de Allan Kardec ao dizer que em grande erro incorre aqueles que acreditam que a força do Espiritismo está nos fenômenos que ele estuda. Não. A força do Espiritismo está em sua filosofia,
no apelo que faz à razão e ao bom senso, nas explicações que oferece, no descortinar da imortalidade, abrindo o véu de Ísis e trazendo para as reflexões do nosso dia a dia a problemática de que somos espíritos imortais. Viveremos porque a morte se opõe ao nascer, não o viver. Vivemos antes do nascimento e permanecemos vivos depois da morte. E o trânsito na carne é o acesso à escola de experiências, em que as expressões materiais nos oferecem oportunidades de desenvolvimento e, agindo sobre o espírito, edificam-lhe o aprimoramento do entendimento, ao mesmo tempo que o espírito, agindo sobre a matéria, exercita-se no cumprimento das leis divinas ou naturais, intelectualizando-a para que ela possa expressar a razão da inteligência, para que ela possa dizer a respeito da ordem que existe em todo o universo. Este programa, que desenvolveu-se com base na tentativa de aprofundar o estudo da filosofia espírita, intitulou-se A Força do Espiritismo. E é uma grande honra estarmos hoje refletindo sobre ele próprio. Tiago, querido. Muito bem, André. Muito obrigado pela explanação inicial, pelas reflexões. E já tem uma primeira questão, André. Por que a necessidade de lançar luz sobre a filosofia espírita? Por que dessa necessidade? Seria uma carência, digamos, do nosso movimento, ou seria alguma coisa mais pontual relacionada ao nosso tempo? Tiago, sejamos justos, a filosofia espírita surgiu com o espiritismo e foi profundamente desenvolvida nos primórdios do movimento espírita. Recordemos que quando o espiritismo chegou ao Brasil, aqui encontrou iluministas que, afeitos à tradição anglo-saxã ou francesa, procuravam desenvolver as ideias do espiritismo à luz de uma filosofia. E teríamos então alguns elementos de investigação sobre a temática. O Brasil acolheu com grande interesse as obras dos clássicos da ciência espírita, César Lombroso, Alexander Arzakov, William Crookes, Ernesto Bolzano, mas também acolheu páginas de reflexão da filosofia, como as obras de Leon Denis, de Gabriel Delanne, a própria obra do pensamento espírita, e no Brasil em especial, a reflexão filosófica e científica abraçou-se a uma tradição de acolhimento muito típico do povo brasileiro, nascendo assim um movimento de vivência daqueles postulados filosóficos e caracterizando a tradição de um movimento espírita inspirado na prática do acolhimento, da caridade. Acontece que, por expressar-se no campo religioso como campo de ação, de benemerência, encontrou na cultura, de uma maneira geral, um enquadramento de que só quem faz o bem é quem é religioso. Então, se o espiritismo intenta fazer o bem, deve ser uma simples religião. E
ignorou-se o que o próprio movimento insiste em dizer quando propõe a união da ciência com a religião por meio da filosofia reflexiva. Então, havia uma tradição de ou pensar o espiritismo como ciência, ou pensar o espiritismo como religião, que foi aos poucos se amoldando e conquanto o movimento espírita no mundo tenha feito extraordinários esforços para o estudo, a vivência e a divulgação do espiritismo, centrado nesta integração de ciência, filosofia e religião, por uma questão, às vezes, de comodidade, às vezes de desatenção, nós paramos de estudar o espiritismo, ao ponto do espírito Viana de Carvalho, um dos mais importantes oradores espíritas que o Brasil conheceu, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, afirmar que o movimento espírita cresce, mas a doutrina permanece esquecida, quando não mutilada em muitos dos seus aspectos, acentuando-se as honráveis e notáveis exceções. Então havia uma necessidade de voltarmos a discutir a temática espírita e começando pelos seus fundamentos que estão na filosofia espírita. A proposta de A Força do Espiritismo era de resgatar essas reflexões, tendo como ponto de referência a filosofia, mas não se limitando a ela. Então, isto aqui não é um programa que vai tratar exclusivamente de filosofia, mas nós vamos utilizar a filosofia como base. Nós vamos usar a filosofia como ponto de referência para visitar as outras temáticas, por entendermos que a força do espiritismo está na sua filosofia. Muito bem, André. Eu gostaria de pensar uma questão que você postulou na sua reflexão, que eu acho que é bem interessante. E se possível, por favor, você aprofundasse esse ponto, que é a filosofia como esse papel mediador entre a religião e a ciência. Como é que se dá isso, André, por favor? Tiago, parte do esforço da filosofia é o de criticar o próprio pensamento, encontrar os seus fundamentos, entender as suas regras de expressões, identificar a coerência ou a incoerência interna desses raciocínios, mas também investigar o quanto ele está ligado a elementos da realidade. É dessa maneira que nós vemos surgir, logo depois do grande desenvolvimento das investigações sobre a natureza, uma preocupação com a filosofia da ciência, que é diferente da própria ciência. A ciência é uma prática de experimentação para produzir o conhecimento. A filosofia da ciência é uma investigação sobre os princípios utilizados para tal investigação, a sua consistência, a sua coerência, o seu modo de entender. E quando o século XIX parecia ter proclamado a morte da religião, foi pelo caminho da filosofia, em especial da filosofia da religião, que, pretendendo criticar esses aspectos, se identificou que a religião tinha um modo de conhecimento tão adequado quanto de outros instrumentos e que merecia uma reflexão. E por meio do caminho filosófico, nós então voltamos a entender as correlações existentes entre a ciência e a religião, fazendo a filosofia o papel de mediadora, daquela que
ouve uma, ouve outra e propõe diálogos entre os dois elementos expostos conceitualmente. Muito bem, André. Para você, qual seria o papel e a importância de filósofos como Leon Denis, na França, e aqui no Brasil, do nosso querido e saudoso José Herculano Pires? A obra desses dois filósofos ainda tem uma atualidade para nós, espíritas do século XXI? Tiago, a obra de Leon Denis é uma obra que tenta refletir a partir da proposta do Espiritismo o quanto nós precisamos pensar no belo, no bom, o que significam esses conceitos, qual o valor que eles têm na nossa existência, qual a correlação disso com uma concepção de mundo que parte desde uma reflexão sobre as causas iniciais, sobre os mistérios, sobre o significado. Então, Leon Denis vai trazer para a gente no grande enigma, no invisível, no porquê da vida, no gênio céltico. Ele vai explorar diferentes relações e tradições sobre o modo como o pensar e o debruçar-se sobre o pensar traz impactos em nossa vida. O professor José Herculano Pires, de formação específica em filosofia no Brasil, foi um catedrático da disciplina. O professor Ney Lobo, de saudosa memória, que nos trouxe contribuições expressivas sobre reflexões filosóficas do Espiritismo. O saudoso José Palhano Júnior, que, investigando aspectos da história, retratando biografia de personagens inúmeros, explorava correlações em torno da temática filosófica. O próprio Viana de Carvalho, que trazia esforços hercúleos de síntese de pensamento para nos mostrar a coerência do pensamento espírita quando debruçado com outras áreas do conhecimento, e ouso incluir no rol desses indivíduos o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que, trazendo uma amplitude de vistas e com a posição de um homem bom, cuja vivência dos postulados espíritas permitiram uma reflexão acentuada em torno das questões fundamentais da vida, traduzindo essas reflexões em uma vivência. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, às vezes restrito em nossos conceitos, diz assim, mas Chico só tinha o primeiro grau. É importante lembrar que o pensar não nasce apenas na academia. O Chico, com seus esforços de busca da realidade, pelas vias do sentimento, nos proporcionou reflexões profundas de conteúdo exaustivo para a investigação dos mistérios da vida, mas igualmente para o conforto dos corações, produzindo uma obra notável em que ele, se fazendo intermediário dos espíritos, nos legou uma literatura monumental de reflexões para o nosso dia a dia. E por que esses elementos são importantes? Porque é através do contato com as ideias que nós começamos a explicar o mundo. É através do contato com modelos explicativos que nós passamos a entender, e o espiritismo que nos visita o cérebro na instrumentação muito inspirada do nosso querido Raul Teixeira. O espiritismo que nos visita o cérebro
deve escorrer para o nosso coração. A luz que nos permite um entendimento deve transformar-se no calor que nos conforta e nos consola, mas não pode deter-se aí. Dizia o nosso querido Raul Teixeira, deve emanar para as nossas mãos e transformar-se em ação. Então, em síntese, respondendo à pergunta qual o papel da importância desses filósofos nos dias atuais, eles devem facilitar a transformação da ideia que ilumina o cérebro e que aquece o coração em ação transformadora da realidade em que vivemos. Muito bem, André. Agora tem uma questão que é a seguinte. A filosofia espírita, ela nasce meados do século XIX. Naquele período, os desafios, os dramas, os problemas eram, muito embora um sentido da intimidade, se assemelha aos nossos, ou seja, do homem do século XXI, no entanto, a sua composição era bem diferente, né? Nós não tínhamos cidades ainda tão sobrecarregadas de pessoas, não havia um avanço tão grande nos meios de transporte, nas comunicações, no desenvolvimento de outras linguagens. A arte era substancialmente diferente dessa que nós temos hoje na pós-modernidade, a literatura. E a questão que fica é o seguinte: a filosofia espírita, frente a isso, ela ainda é atual ou ela já foi ultrapassada? Tiago, quando nós olhamos a história do pensamento humano, percebemos que há uma diferença de quase 100 anos entre o surgimento de uma ideia e o seu entendimento preciso. Se nós analisarmos o tempo que leva entre o despertar de um conceito e a consagração dele como revolucionário, já vamos contar quase 200 anos. O Espiritismo, ele apareceu como uma reflexão, mas como uma revelação dos Espíritos. Uma revelação que se faz calcada numa manifestação ostensiva da realidade espiritual e que por isso mesmo toca forçosamente todas as áreas do conhecimento humano. Este ano de 2022, nós estamos completando 165 anos do Espiritismo na face da Terra. E nós ainda não vimos o pleno desenvolvimento de suas correlações com outras áreas do conhecimento. Nós ainda não vimos consagrada a percepção do impacto que as informações espirituais têm no nosso dia a dia. Nós ainda não demos conta de atender ao convite de reflexão que o Espiritismo nos proporciona. Então, não podemos considerar, infelizmente, superada uma filosofia que ainda não foi nem compreendida em toda a sua extensão. Gostaríamos de dizer, olha, o pensamento de Allan Kardec já está ultrapassado, mas infelizmente ele ainda não está, como dizia o nosso querido André Luiz Peixinhos. Infelizmente, nós não conseguimos ultrapassar Kardec. E quando dizemos infelizmente, queremos justificar com isso que à medida que o progresso for acontecendo, veremos mais elementos. O próprio Allan Kardec afirma
que ele não pretendia nenhuma posição de absolutismo e deixaria para o futuro, quando escrevia nas páginas de A Gênese, que se a ciência demonstrar que o espiritismo está errado em algum ponto, nesse ponto ele deve se modificar e seguir com a ciência. Mas nós não estamos ainda nem compreendendo o pensamento espírita. Como dizer que ele já foi superado se nós não estamos sequer compreendendo a sua expressão adequada? Então, o convite é para o estudo do espiritismo. O convite é para a investigação. É importante que se diga, nós, os espíritas, não temos receio do confronto com a realidade, da comparação, da crítica, do debate salutar. Por quê? Porque o nosso desejo é o de avançar em perspectiva da verdade. E esta é a recomendação que os próprios espíritos têm oferecido desde o surgimento, porque apresentam-no o espiritismo como uma lei da natureza, como uma expressão de princípios que aí estão vigentes e que precisam, estudados, impactar o modo pelo qual vivemos e nos relacionamos com o universo. André, agora você inclusive tocou nessa questão, mas eu gostaria que você voltasse do porquê da expressão a força do espiritismo. Onde está essa força? Essa força está na filosofia. Essa é uma frase utilizada por Allan Kardec na conclusão de O Livro dos Espíritos, que é uma obra de filosofia. O codificador, ele, depois de apresentar a ideia dos espíritos, ele dedica na conclusão uma longa dissertação a respeito do que era a apresentação daquela ideia para a posteridade. E ele vai afirmar, então, que a força do espiritismo está na sua filosofia, nas explicações que oferece, nos fundamentos que permite à razão confrontar-se com a realidade e vai induzir a que mais tarde, escolhendo uma frase para o frontispício da obra ética que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ter assinalado a fé verdadeiramente inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todos os períodos da humanidade. E como é que a fé pode encarar a razão? Pela filosofia. Qual é a grande contribuição que o Espiritismo está trazendo ao pensamento? A sua filosofia, o seu modo de refletir, de explicar, a sua forma de entender. É justo que nós reconheçamos, como Allan Kardec, que o papel do Espiritismo não é o de substituir as outras áreas do conhecimento humano, mas é o de juntar-se a elas. O Espiritismo não pretende sequer substituir as religiões, reconhecendo as peculiaridades de cada indivíduo em suas manifestações religiosas, mas pretende-se como um suporte ao pensamento religioso, para que ele encare a razão, para que ele encontre uma explicação nos albores da ciência. O Espiritismo é a chave para o entendimento de inúmeros fenômenos que envolvem as manifestações dos espíritos e que permaneciam incompreensíveis porque distanciados em sua filosofia, em seu método de concepção, em sua forma de investigação. Então há muito o que se fazer no campo desse desenvolvimento e é desta inspiração que surge a expressão que dá nome a este programa, a força do Espiritismo. Muito bem, André. Então, por favor, nos próximos aí 2, 3 minutos, faça as suas considerações finais. Tiago, nós queríamos agradecer a todas as companheiras e companheiras que têm acompanhado este programa.
Agradecer aos trabalhadores dedicados que têm comparecido aqui, às vezes na retaguarda, às vezes na frente da telinha, nos trazendo as suas reflexões, as suas contribuições, para todos entendermos como a filosofia espírita se interpenetra no nosso dia a dia de trabalho. Agradecer aos amigos espirituais que nos têm sustentado em nossa jornada. Agradecer a Deus por tudo quanto temos recebido, pela oportunidade da vida e do aprendizado. E nesse espírito de gratidão, enaltecer àqueles que constituem o grupo de trabalho do Espiritismo.net, que nesta data faz os seus 25 anos de existência dedicados ao estudo, à vivência, à divulgação da filosofia, da ciência e da religião espírita, que juntas têm nos proporcionado modelos de reflexão e de transformação para os quais nós só temos realmente duas palavras: muito obrigado. André, querido, meu amigo, foi muito bom compartilhar esse momento contigo. Agradeço imensamente e espero, claro, ter você aqui de volta. Um abraço, meu amigo, um abraço a todos e todas que estão nos acompanhando. Até logo mais. Forte abraço, Tiago. Tchau, tchau. Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.